Muito boa tarde desde os escritórios da IG Markets. Vamos então fazer o apanhado desta semana. Esta semana que tivemos dados económicos muito importantes para várias zonas económicas, a começar pelo Reino Unido, em que soubemos que o PIB contraiu 0,2% no último trimestre, esperava-se que contraísse apenas 0,1%, e onde o Banco de Inglaterra assinalou que, caso a economia piore, está disponível para compras adicionais de dívida, ou seja, expandir o seu programa de compra de dívida pública, no sentido de tentar fazer com que as taxas de juros deixem ainda mais. Na zona euro também tivemos várias notícias. O IFO, o Instituto de Confiança, ou o Indicador de Confiança, o Business Climate, na Alemanha, acabou por subir pelo terceiro mês consecutivo. Não terá sido alheio o facto dos PMIs também divulgados esta semana, quer para os serviços, quer para a indústria, e também o compósito, portanto, que acaba por ser o conjunto destes dois aspectos, ou destas duas áreas da economia. O PMI compósito subiu de 48,3 para 50,4, portanto é um máximo de 5 meses. Isto mostra que, mostra duas coisas. Primeiro, que o abrandamento que se estava a sentir em termos macroeconómicos na atividade na zona euro não só diminuiu, como passou para território de expansão. Portanto, os PMIs têm a barreira de 50 que separa um território de contração abaixo de 50, em que o setor se está a contrair, para a posição acima de 50 em que se está a expandir, e portanto o compósito passou para 50,4, portanto um máximo de 5 meses, como eu disse, e que mostra que efetivamente a economia na zona euro não está assim tão mal. Efetivamente as coisas estavam a contrair a um ritmo, a economia estaria a contrair a um ritmo muito mais acentuado do que aquele que se prevê, e é possível, segundo a Markit, por exemplo, que não tenhamos um crescimento negativo neste trimestre. Julgo que será, um pouco complicado que isso não venha a acontecer, tendo em conta as medidas de austeridade pelas quais a Europa está a passar, mas ainda é possível, vale a pena acompanhar a evolução destes indicadores. Nos Estados Unidos, no final da semana tivemos acesso aos dados do PIB. A economia cresceu 2,8%, ao invés dos 3% esperados. Portanto, isto é a primeira estimativa. Os Estados Unidos têm duas estimativas e depois um valor final, e esta primeira estimativa aponta para um crescimento de 2,8% no último trimestre. Portanto, isto mostra o bom momento que a economia norte-americana atravessou na parte final do ano, momento este que irá desvanecendo à medida que fomos avançando no ano, em que se perspectiva uma diminuição do crescimento económico mais no segundo semestre, fazendo com que a economia norte-americana cresça à volta de entre os 2% e os 2,5% ao longo deste ano. Tivemos também reunião da Reserva Federal. A Reserva Federal dos Estados Unidos acabou por manter as taxas. Aqui não há qualquer surpresa, mas fez uma coisa que anunciou um aspecto importante, que é o facto de manter a taxa de juro baixa, ou comprometeu-se a manter a taxa de juros baixa durante um período ainda mais alargado de tempo, e perspectivava-se que a Fed mantivesse a taxa de juros a níveis historicamente mínimos, recorde, portanto muito baixos, entre os 0 e os 0,25 até meados de 2013, e a Fed veio dizer que pelo menos até 2014, à partida, a taxa de juros vai ficar em níveis historicamente baixos, e por essa forma se entende a recuperação do mercado acionista, porque taxas de juros baixas promovem o crescimento económico, como se sabe. No Japão, uma notícia muito curiosa. Portanto, o Japão teve o primeiro déficit comercial em mais de 30 anos, pela primeira vez, e portanto isto mostra que de facto a força do Ien tem vindo a penalizar a economia japonesa, e fez soar aqui uma série de alertas quanto à problemática da força do Ien, e portanto isso acaba por ser um fator muito negativo para a economia
nipónica, que acaba por estar num período deflacionário, tal como soubemos também, e está a passar por um período deflacionário. Vamos ver como é que o Banco do Japão também responde a isto. À partida poderemos ver comentários muito fortes no sentido de que se aproxima uma intervenção no iene. Relativamente enfim, à divulgação de resultados de empresas nos Estados Unidos, portanto, é a época da earnings season, aqui só destacar a Caterpillar, que a Caterpillar divulgou lucros recorde, portanto, os maiores lucros de sempre. Enfim, há quem diga que a Caterpillar é a Apple do setor da indústria, e de facto é verdade, a Caterpillar tem tido uma performance extraordinária, muito por culpa das operações que tem em termos a nível de mercados emergentes. Não sentiu uma diminuição na Europa, mas assinalou sobretudo um aspecto importante a nível da economia doméstica dos Estados Unidos, que é 2012 pode bem ser o ano em que efetivamente começamos a assistir a uma recuperação em termos da atividade da construção na economia norte-americana. Na próxima semana temos, eu diria que apenas 3 dias que vale a pena falar, ou que vale a pena acompanhar muito mais de perto. Na terça-feira vai ser divulgada a Conferência dos Consumidores do Conference Board, portanto, nos Estados Unidos. Na quarta-feira temos também o PMI nos Estados Unidos, portanto, enfim, como sabe, o PMI, o ISM PMI é um indicador de atividade, tal como eu referi para a Europa, e portanto vai ser divulgado para os Estados Unidos. Vale a pena também acompanhar muito de perto, a partir de uma notícia market moving. E na sexta-feira temos os sempre importantes. Sexta-feira é o dia mais importante, eu diria, porque temos a divulgação dos non-farm payrolls, portanto, a criação de postos de trabalho na economia, importantíssimo, all eyes do mercado nestes dados, aí a taxa de desemprego também nos Estados Unidos, e a divulgação para o PMI dos serviços também na sexta-feira. Desejo-vos uma ótima semana.